Vamos entrar aqui em Lucas capítulo 18, pessoal. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, um caso aqui, vamos dizer assim, inventado, quer dizer, criado pelo Senhor, fazendo uma comparação com a vida real, como acontecem as coisas, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeita os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Isso aqui é profundo. Jesus começou dizendo: o dever de orar e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca se abater, nunca desistir, nunca jogar toalha, irmão. Você entrou numa oração, você não deve sair dela enquanto você não tiver o resultado, enquanto não tiver a resposta dada por Deus. Para que isso aconteça, você tem que ser perseverante. O que é ser perseverante? Ser constante. Mesmo que aparentemente não haja resposta, mesmo que aparentemente Deus não esteja ouvindo a sua oração, você insiste. Porque a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Ele vai lhe ensinando, vai mostrando o que está errado e você vai abrindo o coração. Só que aqui Jesus falou uma coisa a mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, quando Jesus se manifesta, cadê a pessoa? Ela já não está mais na fé, já retrocedeu. Então não retroceda. Entrou numa oração, lógico, a oração não pode ser feita em cima do nada. Toda oração tem que ter fundamentação bíblica, ou seja, tem que ser aquilo que Deus diz, debaixo de uma promessa, debaixo de uma declaração. Você orou naquela promessa, naquela declaração, naquilo que Deus falou, então você não abre mão, não aceite o silêncio de Deus. Nós vamos ver aqui do lado o Marcos, no capítulo 10, o cego Bartimeu. Ele não aceitou o silêncio do Senhor, ele insistiu, tem que insistir. Marcos 10, 46. Marcos é o vizinho da esquerda. Você está no Lucas, volta e encontra o Marcos. O capítulo é o 10, o versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando. Isso aqui tem muitas lições, mas aqui é mais uma informação. A lição tem muitas, né? Que o Bartimeu é o retrato de muita gente que está na beira do caminho, ainda não aceitou Jesus, não assumiu. Jesus disse: eu sou o caminho. Quer dizer, enquanto a pessoa só faz campanha, só vem na igreja, ela busca uma bênção, busca um milagre, ela não entrou no caminho. Tem que entrar no caminho. Tem que entrar no caminho para realmente receber a bênção, mas tudo para outro dia. Aí diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que Jesus foi mal, não ouvindo. Não, irmão. O silêncio de Deus, o que eu falava agora mesmo, tem um propósito. Às vezes alguma coisa tem que ser consertada, alguma coisa tem que ser colocada em ordem para Deus operar. Ele conhecia Jesus, pelo menos a ascendência humana, tanto que ele falou: Jesus, filho de Davi. Falaram para ele: quem está passando por aí? Quando ele perguntou, porque ele era cego, só ouvindo barulho: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Ele não disse Jesus de Nazaré, ele disse Jesus, filho de Davi, mostrando um conhecimento da pessoa de Jesus, sabendo que Jesus tinha poder para mudar a vida dele. Ele então clamou cada vez mais quando mandaram ele calar. Ele não se calou. E diz: e Jesus parando, Jesus para, irmão, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui, uma outra informação é que muita gente já ouviu a voz de Deus, porque veio um recado: o Bartimeu, tem de bom ânimo que ele te chama. O que levanta o homem não é um recado do pastor, é um recado de Deus. E nesse recado, ele ouviu o recado,
Porém, antes dele se levantar, ele se despiu da capa, ele lançou fora aquilo que poderia atrapalhá-lo. Às vezes a pessoa já ouviu o recado, já ouviu a voz de Deus e não se levanta. Por quê? Porque ela tem que se desfazer de algo. Alguém mandou ele jogar a capa fora? Não, foi ele com Deus, foi o que Deus falou no coração dele. Às vezes a pessoa tem que jogar algo fora, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma prática, um pecado não confessado. É uma coisa que atrapalha. E a pessoa tem que lançar fora para se levantar. Então ele atendeu a voz de Deus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, aqui que está a nossa informação, a tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, não, Jesus está falando, a tua fé te salvou. A fé faz a pessoa perseverar. A fé é o que, pessoal? O que é a fé? É uma certeza, muito bem, uma convicção. Ela vem quando você ouve a palavra. Aquela convicção, ele teve uma convicção, então não desistiu. Quando você ora com fé, você não desiste. A fé, você lembra que eu falei no início? A fé vem por ouvir pela palavra. Quando você ora com fé, é que você ora de acordo com a palavra. Não é fé, não é apenas orar com certeza, com convicção. Sim, certeza, convicção que a palavra lhe deu. Então é um direito seu, é pela palavra. Ele então entendeu quem era Jesus, que Jesus era Deus, que era misericordioso, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E insistiu, perseverou. E é a tônica hoje da nossa mensagem, a perseverança. Ele não desistiu, não aceitou o silêncio de Deus. Ele insistiu, tem que insistir. Aí Deus pode falar algo para você. Naquela oração, quer dizer, antes dele atender você, de lhe dar a vista, lhe dar o milagre, lhe dar a bênção, pode ser que ele peça algo seu, pode ser que ele fale algo com você. No caso do Bartimeu, era jogar a capa fora. Eu não sei o que ele pode falar com você. Você tem que estar atento para ouvir, para atender o que Deus fala na oração. Mas voltando para a nossa mensagem, ele então não aceitou de maneira alguma o silêncio. Ele também não. Quem? Pastor Abraão. Lá no capítulo 17 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu brinco aqui com as pessoas que até crianças sem dentes sabem onde está, né? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer inícios, no plural mesmo, que é o começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui a revelação do que Deus manda o Abraão fazer. Lá atrás não, lá na frente, no caso do Bartimeu, não falou. O Bartimeu teve que ouvir no seu coração. Tem horas que você olha para mim, você sabe o que Deus está falando, ó, está aqui na Bíblia. Tem horas que é a direção que Deus dá no coração. Então, o Bartimeu, não estava escrito ali o que Deus mandou ele fazer, mas ele no coração sentiu a direção. Tem que jogar a capa fora, jogou a capa fora. Então, é a coisa que às vezes Deus fala particularmente. Deus fala de uma maneira ímpar, é só para aquela pessoa, Deus fala com ela tem que atender. No caso do Abraão aqui não, Deus falou claramente: então, você tem que andar na minha presença e ser perfeito. Agora volta um pouquinho ainda aqui, o versículo anterior, que é o último do capítulo 16. Era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ele teve um filho com essa mulher, que não era sua esposa, mas permitido pela sua esposa esse filho, que como se fosse hoje uma mãe de aluguel. A Agar era uma empregada, que ele tinha uma serva. Como ele não conseguia ter filho com a mulher disse: ó, tenha filho com ela. Era a mãe de aluguel de hoje, mas naquela época teria que ter o contato físico, eles tiveram. Só que quando ele nasceu, ele provou o silêncio de Deus, porque capítulo 17, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu não mudei não, porque ele podia ter dentro dele o questionamento, mas eu estou orando, eu estou clamando, eu tenho orado, Deus, há quanto tempo eu não ouço a voz do Senhor, há quanto tempo eu não vejo o Senhor operando na minha vida? E tem muita gente, meu amado, minha irmãzinha, provando o silêncio de Deus. Só que você não deve aceitar. Deus, o que você está vendo? Tem alguma coisa errada, o Senhor fala comigo. Tem alguma coisa que eu tenho que colocar em ordem? Ele tinha que colocar aqui, ó, ser perfeito e andar na presença de Deus. Ele tinha saído. Quando é que a pessoa está na presença de Deus? Não é quando está na igreja. Não fique escandalizado. Eu falo sempre isso aqui.
A pessoa pode estar no púlpito da igreja e não está na presença de Deus. A pessoa pode estar falando de um jeito que emociona todo mundo chora, mas é artista. Irmão, quem anda na presença de Deus é quem anda de acordo com a palavra. Ele não tinha. Ele, para ter um filho, ele saiu da palavra. E às vezes, para a pessoa ter dinheiro, ter alguma coisa, ela sai da palavra. Deus não poderá responder. Mas ele insistiu. Essa é a nossa tônica hoje. É não aceitar o silêncio de Deus. Deus, se tem algo errado, então eu vou me endireitar. Se eu não estou orando da maneira certa, o Senhor me ensina então. Mas eu quero a tua resposta. Eu não posso aceitar o teu silêncio. Porque o Senhor é o Deus que ouve e responde a oração. E ele teve. Nós vamos voltar no Novo Testamento para ver mais um caso de um cego. Não de um, agora de dois. Lá em Mateus, capítulo 9, no versículo 27. Parece que Jesus era meio pirracento, né? Vamos ver isso aqui. Deixou os ceguinhos gritarem um pouco mais, clamarem um pouco mais. 9:27, Mateus, capítulo 9, versículo 27. É o vizinho do Marcos. Antes do Marcos é o Mateus. 9:27. Diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Deus, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja segundo a vossa fé. Repito, a fé faz a pessoa não desistir. A fé é uma convicção dada pela palavra. Se você ouviu a palavra e orou pela palavra ou de acordo com a palavra, aleluia, você não vai desistir não. Eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ele também não ouviu. Parece que tinha uma pirracinha com os cegos. Não, de maneira alguma. Ele está dando uma lição para nós: não desista. Se tem alguma coisa errada, deixou chegar em casa. Às vezes tem que deixar a palavra entrar no coração. É a nossa casa. Deixar Jesus entrar verdadeiramente, o ensinamento entrar. Você não pode ser de maneira alguma uma pessoa inquieta. Deus é bom em todo o tempo. Até o silêncio de Deus coopera para o nosso bem. Se Deus não está respondendo, ou tem impedimento, pecado, né? Ou mágoa, ressentimento, ou está faltando conhecimento. Então eu vou continuar clamando: Jesus, me ensina, abre os meus olhos. Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero a resposta. E o Senhor é Deus, o Senhor não é Deus morto, o Senhor não é Deus de pedra. Mas tem gente que faz como Saul. Não é, pastor Jaime? Que é isso? É verdade. Que história triste. Esse homem clamou, ele teve o silêncio de Deus, aí ele fez o que ele não deveria fazer. Se ele insistisse, Deus falaria com ele e ele poderia ter a bênção, mas não fez. Vamos voltar no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5, 6, o 7, é o triste. 1 Samuel, é o 9º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Eu tenho explicado que isso é um sinal que a pessoa não está bem com Deus. Quando ela estremece diante do inimigo. Porque quando você está firme, a Bíblia diz: o que confia no Senhor é como um monte que não se abala. Você não se abala não, você não se intimida, você não se amedronta. Passei o diagnóstico de uma doença terrível. Jesus, o Senhor é maior do que essa doença. Nós temos que ver se estamos bem com Deus, porque nós medimos a nossa fé principalmente no dia da adversidade. Se trememos, se nos assustamos, se nos intimidamos, se nos amedrontamos diante do mal, perdemos a paz. Quer dizer, ficamos inquietos, ficamos desassossegados, como o rei Saul, que estremeceu o seu coração. Aí ele foi falar com Deus e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Mas o Bartimeu também clamou: tem misericórdia de mim. Ele respondeu de pronto? Hein? Não. Os dois cegos respondeu de pronto? Para o Abrão respondeu de pronto? Não, foram 13 anos. E o que ele disse na parábola lá? O dever de orar e nunca desfalecer. Ele orou, não teve resposta? Tá bom,
Deus não quer me responder? Não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Em outras palavras, Deus não quer me ajudar, vou buscar com o diabo então. Que isso, pastor? Mas foi o que Saul fez. E tem gente que faz, irmão. Aí aparece alguém, mas tem um homem ali que faz uma reza assim, 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 aí joga uma arminha, abre a sua boca e joga um negócio lá dentro, e você acaba aceitando, irmão. E deixa o evangelho de Cristo, deixa a pureza do evangelho e vai buscar, entenda, a feitiçaria. Verdade. Não, porque eu tomo um banhozinho, não sei de quê. Amigo, para com esse negócio. Mas tem gente que faz, mas porque ele não quer, o Saul não queria Deus, ele queria o quê? A ajuda de Deus. É diferente. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Bartimeu jogou a capa fora, o Saul tinha algo para jogar fora também, não jogou. Coisa séria. Os cegos tiveram que deixar Jesus chegar em casa. E ele não quer. O Abraão tinha que voltar para a presença de Deus e ser perfeito, que a perfeição está na presença de Deus. E o Saul não quis ouvir a voz de Deus. Deus não respondeu? Então eu vou procurar uma feiticeira. Não, sou Deus. O que eu tenho que fazer? Mas Deus já convencia Saul. Saul foi um homem que deliberadamente, no capítulo 13 de 1 Samuel, ele desobedece o mandamento do Senhor. No capítulo 15, uma ordem expressa dada para ele, agir de uma maneira e agiu de outra. E quando ele viu que Deus levantou Davi, ele ia aceitar a repreensão. Ele disse: tá bom, Deus, o Senhor use muito Davi e tenha misericórdia de mim. Não, ele ficou com inveja, queria matar o Davi. Esse homem fez o que muita gente faz: não faça isso. O que nós estamos aprendendo? Tem que perseverar, insistir. Não, Deus, o Senhor não está respondendo a minha oração, ao meu clamor, mas Deus, eu sou teu, se eu errei, o Senhor vai me perdoar agora, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Aí ele tinha que lembrar: eu errei quando eu desobedeci o Senhor lá atrás, quando eu ofereci o sacrifício no lugar do sacerdote, eu errei quando eu poupei as ovelhas do Agá, que o próprio Agá, que o Senhor tem misericórdia de mim, eu errei quando deixei o ciúme entrar no meu coração, a inveja entrar no meu coração e queria matar o Davi. O Senhor tem miséria, mas não quis saber disso, então perdeu. Mas se ele perseverasse, Deus teria respondido a sua oração. Persevere. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Lucas capítulo 18. Eu tenho cola aqui pode ter cola, né? Ainda tinha mais um caso, mas é o caso da mulher Cirofenícia, que não era nem de Israel, irmão, mas ela insistiu e Deus atendeu. Às vezes a pessoa não é nem da igreja e ela insiste e recebe a bênção. E tem gente da igreja que não consegue, porque ela insistiu. Aí a mulher Cirofenícia, que é Marcos capítulo 7, versículo 24, fica como lição de casa. Vamos voltar ao capítulo 18 de Lucas, versículo 1, que diz: e contou-lhes também uma parábola, contou um caso criado por ele, entenda bem, para comparar com algo que estava acontecendo, né? E ele diz então: e sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmão, não teve resposta? Deus, eu quero resposta, porque o Senhor é Deus. Qual é a nossa mensagem? Não aceite o silêncio de Deus, insista, persevere. Se tem algo errado, Ele vai mostrar para você. Insista na oração, você pode ter certeza, Ele vai responder, e o bom, que Ele vai lhe abençoar, porque Ele é abençoador. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Eu costumo dizer assim: eu prego, mas quem fala é o Senhor. O que Deus falou contigo? Está mandando você jogar alguma capa fora? Joga. Está mandando você voltar para a presença dele? Verdade. E ainda tem mais: o Ezequias não recebeu nem oração. Deus queria ouvir a oração dele. Talvez você está pedindo oração para alguém, esperando a oração do profeta, e Deus não quer ouvir a oração do Jaime, quer ouvir a sua. Você está esperando, não, porque o Jaime vai orar e Deus vai abençoar. Deus quer ouvir a sua agora. Não sei se você tem que colocar a casa em ordem, não sei se você tem que voltar para a presença de Deus, não sei se você tem que tirar algo. Eu preguei, Deus falou com você, depois eu oro por você, você vai orar por você agora. Fecha os olhos, por favor.